Graça e paz. Hoje vamos gravar esse vídeo falando a respeito da semeadura e da colheita. Em todo tempo nós sabemos que nós estamos semeando e também estamos colhendo. E eu quero pegar essa parábola de Jesus que está aqui em Marcos 4, do 1 ao 9. Fala assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhe dizia na sua doutrina: Ouvi isto, que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. E outra parte caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E outra, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outro caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, e outros 60, e outros 100. O que o Senhor está, nos ensinando aqui? Que esse processo, de semeadura, ele é cítrico, né? Quando você vê uma pessoa semeando, um lavrador, ele prepara a semente, ele cultiva a semente e ele colhe a semente. Então é tudo um processo. Então nós sabemos que é um processo. E por que esse processo ele é cíclico? Porque nunca uma pessoa ela planta uma vez, ela colhe e diz assim: olha, nunca mais eu vou plantar. Né? A não ser que ela está mudando de ramo, mas o semeador, ele vai semear, ele vai continuar semeando. E nós vemos que nesse processo, eu gostaria de trazer esse processo também um pouco para a nossa vida, né? Aonde nós temos semeado e que tipo de semente nós temos semeado e que tipo de solo nós somos também, né? Trazendo um pouco para nós também. Então, a primeira coisa, por que ele é ciclo? Por que o processo ele vai se repetindo? Porque nós vamos ficando mais preparados, né, através de um processo, porque nós agregamos conhecimento através de um processo, porque através de um processo nós colhemos mais, porque nós estamos plantando também, né? E cada vez que passamos pelo processo, nós subimos de nível. Então, se eu estou no nível A, eu passo para o nível B, porque eu estou subindo de nível. Então, nós nunca podemos nos acomodar, né? Deus, ele não tem filhos fracos. Lá em Joel 3,10 fala assim: digo fraco, eu sou forte. Então, Deus não tem, né, esses filhos fracos. E a semente, então, ela é tratada, ela é preparada para dar fruto. Ou seja, quando o lavrador, ele separa as melhores sementes. Ele não vai colocar uma semente bichada, uma semente que ele vê que não vai dar em nada ou que vai dar um fruto ruim, né? Porque como que ele vai vender, como que ele vai comercializar aquele fruto? Então, ele vai procurar a melhor semente. Mas o problema é que às vezes a semente até é boa, igual Jesus fala aqui nessa parábola, porque a semente é a palavra de Deus. E tem algo melhor do que a palavra de Deus? Mas o problema é o solo, né? E a tragédia de quase todos os pastores, todos os líderes, é que nós semeamos, né? E muitas das vezes nós perdemos a semente. Nós perdemos aquilo que nós semeamos. Mas se nós olharmos Jesus, Jesus também semeou muito. A palavra de Deus fala que lá no Monte das Oliveiras tinha multidões, né? Multidões. Quando ele multiplica o pão, havia ali só homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Havia os 70 discípulos, havia os 12. Então Jesus semeou muito. Mas o retorno de Jesus, ele não foi aquele retorno enorme, mas foi um retorno saudável, que fez com que a palavra de Deus chegasse até nós. E às vezes nós paramos, nós nos decepcionamos, principalmente a gente que é líder, porque semeamos, né, investimos em alguém e nós não vemos um retorno. Então isso é uma coisa também. Mas olhando, vamos ver os processos desses caminhos. Primeiro lugar que ele fala, que a primeira semente aqui, que Jesus fala, o primeiro é o caminho. Em hebraico, a palavra caminho é deret, que também vem de uma raiz que é dracmon, que também nós já vimos essa palavra, que é dracma, ou seja, que é um valor. Então, para se semear, tem que investir, né? Às vezes, para semear, tem que investir, e muitas das vezes esse investimento é em nós mesmos, né? Quantos livros você leu esse ano? Quantos cursos você fez? Quanto tempo você passou aprendendo?
para que você tenha algo para passar para o outro? Quanto que você investiu em você mesmo? Então, essa palavra caminho, né, que no final dracma é um valor, quanto que eu investi? Quanto que eu tenho investido nas pessoas, mas quanto que eu tenho investido em mim? Porque como Pedro disse, né, eu só posso dar o que eu tenho. Ele fala assim, para aquele aleijado lá na porta do templo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então, nós só podemos dar o que nós temos. Então, o primeiro investimento ele tem que ser feito em mim. Porque se eu não estiver bem, eu não tenho como eu alcançar pessoas, como eu fazer o bem para os outros. Primeiro é em mim, né? Primeiro Deus trabalha em mim para trabalhar através de mim. Então, primeira coisa, você tem investido em você? Né? Às vezes você está cansado da igreja, cansado dos problemas, cansado disso, cansado daquilo, mas você não para investir em você. Você investe, você acha que você é servo, mas você já é filho. E filho, né, come da mesa do pai. E o segundo terreno, né, que fala aqui é os pedregais, que ele semeou entre as pedras. Aqui, né, quem semeia na rocha? Né? Quem semeia no meio onde tem pedra? Quem semeia ali, ele não investe nada, né? Porque ele nem cuidou, ele nem preparou a terra, ele não investe nada. Mas também não colhe nada. Não investe nada, mas também não colhe nada. Porque o que acontece? O solo rochoso, ele não tem terra. E a primeira coisa que acontece, você tem que pegar a semente e cobrir ela com terra. Porque a semente, primeiro ela vai crescer para baixo. Primeiro ela vai crescer, ela vai criar raízes. Ela não vai aparecer em cima primeiro. Primeiro ela vai crescer para dentro, para baixo. Você vai ver que semeia, né? Primeiro a raiz, a semente, coloca a terra e depois de algum tempo é que ela vai aparecer por cima do solo. Porque primeiro ela vai crescer debaixo do solo. Mas ali não tinha muita terra para ela criar raiz. Ela não tinha como criar raízes. E o que acontece? Aí ela cresceu até rápido, porque ela cresceu sem raiz. Só que quando veio o sol, o que aconteceu? O primeiro sol que veio destruiu ela. Por quê? Não tinha raiz. Então, uma coisa que nós precisamos é ter raízes profundas. E raiz fala de conhecimento, fala de palavra de Deus. Estamos arraigados na palavra de Deus. Porque se nós estivermos arraigados na palavra de Deus, como Jesus falou na parábola lá das duas casas. Olha, uma foi plantada, uma casa foi edificada sobre a rocha, outra sobre a areia. As duas passaram pelas mesmas situações. Todas as duas passaram por temporais, todas as duas passaram por ventania, porém, a que estava edificada sobre a rocha, o que é a rocha? A rocha é Jesus. E Jesus é o quê? Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é a palavra que se encarnou, que se fez carne por nós. Então nós temos que estar arraigados em Cristo, nós temos que estar arraigados na palavra. Se nós não estivermos arraigados na palavra, nós vamos ser igual essa aqui. Olha, nasceu, né? Você já viu essas pessoas primeiro amor? Nossa, ele nasce, ele fala de Jesus todo o tempo, ele fala tudo, mas ele é rapidinho. É como fogo em palha, né? Aquele fogo que pega rápido, mas apaga rápido, porque não tem raiz. E o terceiro é aquele que foi semeado entre os espinhos. E é interessante que no hebraico a palavra espinho é kutz. E kutz, ela está ligada a relacionamento. Ela está ligada ao estado mental ou emocional. Você já viu aquelas pessoas que ele é igual um pouco espinho, você vai falar alguma coisa, ele já vem com 10 pedras na mão. Ele está sempre de mau humor, ele está sempre mal-humorado, ele está sempre... É aquela pessoa difícil de lidar. Por quê? Porque ali dentro existe raiz de amargura, ali dentro daquela pessoa existe decepções, frustrações, existe às vezes rejeição, existem situações emocionais que precisam ser tratadas. Então, é tão interessante essa palavra, né? O espinho. O espinho. E é terrível mexer, né? Se você vai mexer com uma planta que está com espinho, te espinha todo, te machuca, né? Você sai de lá todo lenhado. Então, mas o que acontece com quando você lança essa palavra no meio do espinho? O que acontece? Vem o sol, né? E a sufoca. Ou seja, desculpa, não é o sol, né? Cresce, né, ali e ela é sufocada. O que acontece? O que acontece? Muitas das vezes a palavra tem tanta raiz de amargura, tem tanta tristeza,
Tem tanta coisa, aquela pessoa ela está tão machucada que a palavra de Deus não penetra, porque primeiro ele tem que ser trabalhado emocionalmente, primeiro aquela pessoa ela tem que ser curada, primeiro aquela pessoa ela tem que liberar perdão, primeiro ela precisa tirar aquela sujeira que está dentro do coração, para a palavra entrar. A palavra ali, ela vai ser sufocada, ela vai sufocar, ou seja, essas pessoas são como espinho, elas não têm como crescer, elas não crescem. Elas não crescem. Aquela pessoa que sempre você, para lidar com elas, irmãos, precisa de muito conhecimento e amor. Muito conhecimento e amor para lidar com esse tipo de pessoa, né? Que são como espinhos. Eu falo que é como porco espinho. Mas em compensação também tem a terra boa. Que nós sejamos essa terra boa, né? A terra significa Adão. Adão. E de onde nós viemos? Nós viemos de Adão. Nós viemos da terra. Então, quando, irmãos, isso vai de encontro conosco mesmo e com Deus, porque Deus é que nos formou da terra. E quando nós entendemos isso, que Deus ele nos formou, que nós somos a terra, que nós somos a terra boa, porque nós temos Deus, como que nós temos o Senhor conosco, nós entendemos o que é o nosso propósito. Então, a melhor semente que nós podemos plantar é em nós mesmos, quando nós nos encontramos e nós aquilo faz com que nós cresçamos, ou seja, o nosso propósito. O nosso propósito. Qual que é o seu propósito? É plantar na vida das pessoas. Então, conheça o solo que você está plantando. Conheça o solo que você está plantando. Se entre os espinhos, você sabe que você vai ter que trabalhar emocionalmente primeiro na vida dessa pessoa. Se é essas pessoas que estão, né, nos pedregais, que não vai ter raiz, você vai ter que trabalhar conhecimento. Se é o caminho, você vai ter que investir em você, investir nessa pessoa, depende de investimento. E se a terra boa é você, né? Fisicamente, o que é uma terra boa, irmãos? Fisicamente, uma terra boa é uma terra arada, adubada, que já retiraram o quê? Os pedregais e os espinhos. Essa é a terra boa. Então, para chegar na terra boa, é necessário ela ser arada, ela ser adubada, é necessário que seja retirado os espinhos, é necessário que seja retirado as pedras. Aí, quando você chega numa terra boa, você vai ver que ela é fofinha. Você pode pisar ali descalço, que você não vai machucar, porque não tem espinho, não tem pedra, não tem nada, né, que sufoque, que impeça a semente de nascer e de crescer, né? Então, para tudo isso é necessário. E para preparar a terra, né, dá trabalho. Tem que deixar Deus trabalhar em nós. Tem que deixar Deus trabalhar, né? Quando você vê alguém arando a terra, dá trabalho. Ele tem que tirar tudo isso e depois ele tem que adubar. E ele tem que preparar tudo aquilo. E muitas vezes nós somos essa terra que Deus tem que preparar. E às vezes para tirar, né, os espinhos, para tirar as pedras, para tirar aquilo que impede, né, a semente de que sufoca a semente, tudo isso dói, machuca, e nós precisamos, né, de ter tudo isso. Ser como uma terra adubada. Você não pode, olha para você ver, quando nós somos uma terra boa, uma terra adubada, ninguém mais pode nos sufocar. Ninguém mais pode nos atrapalhar. Ninguém pode mais nos espetar, né? Ninguém pode nos espetar. Você pode estar lidando com uma pessoa cheia de espinho, mas você vai entender que é a situação dela, que é a vida dela, mas você é uma terra boa e você está ali para plantar na vida daquela pessoa. Cura, libertação, né? A cada 4 sementes lançadas, só 3 vão dar resultado. Mas a que cai em terra boa, ela vai dar um resultado para todas as outras. Ela vai dar um resultado de 100 por 1. Então, vale a pena semear. Mesmo que nós semeamos, né? Desculpa a palavra errada, né? Semeamos numa terra infértil, a terra fértil vai produzir para a terra que está infértil. Amém? Espero que você tenha entendido esse vídeo, que você tenha entendido aquilo que eu tentei passar aqui, porque em todo tempo nós estamos semeando, em todo tempo nós estamos colhendo, mas nós temos que semear primeiro em nós, e nós precisamos ter essa terra boa, deixar Deus trabalhar em nós, para Deus trabalhar através de nós. Invista em você, invista em conhecimento, invista em leitura da palavra, invista em curso, invista em livro, invista tudo o que você puder em você,
porque isso vai trazer resultados para o reino de Deus. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida.